Se você já estudou inglês antes em uma dessas escolas tradicionais, você já deve ter passado por essa situação. Seu professor pediu para você e seus colegas lerem um texto, cada um leu uma parte, e depois que vocês acabaram, ele faz a seguinte pergunta: e aí, o que vocês entenderam do texto? Um olha para o outro e fica sem saber, porque simplesmente você não consegue se lembrar do que leu. E você acaba percebendo que isso acontece em outras situações, estudando letra de música, lendo diálogos, lendo livros, artigos na internet. Mas e aí, será que sua leitura é mesmo tão ruim assim quanto você pensa? Por que você não consegue entender e se lembrar do que você leu em inglês? A resposta é mais simples do que parece e é isso que eu vou tratar nesse vídeo. Como melhorar a sua interpretação de texto em inglês. Hey everyone, how's it going? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Gilcinei Maia, sou professor de inglês. Eu posto vídeo todas as semanas no canal, mostrando como vocês podem aprender inglês, ensinando gramática de uma forma mais simples e descontraída, como você pode melhorar seu listening, seu speaking, seu writing e o seu reading, que é a leitura, tema do nosso vídeo de hoje. Então, já confere se você não é inscrito no canal, caso não seja, se inscreva agora, deixa o like também, que ajuda muito a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E ativa o sininho também, assim todas as vezes que eu postar vídeos novos você já vai ser avisado na hora. Leitura em inglês. Se vocês pensarem bem, ler em um segundo idioma é basicamente a mesma coisa de ler na sua língua materna. Quando você lê uma notícia no jornal, quando você pega um folheto e lê o que está escrito nele, depois você vai conseguir se lembrar de algumas partes, outras nem tanto, mas pelo menos a ideia central você vai conseguir se lembrar. E por que num segundo idioma a gente tem tanta dificuldade de entender e de interpretar o que a gente lê? Tem alguns pontos que dificultam o nosso entendimento. Primeiro, você não tem vocabulário suficiente para entender o que você está lendo. Segundo, algumas pessoas leem com um dicionário do lado e aí toda vez que ela não entende uma palavra, ela tem que ficar procurando o significado no dicionário. Terceiro, vai levar mais tempo do que o normal para você ler o texto e aí você acaba ficando desmotivado. E quarto, você não consegue entender todas as palavras que estão no texto. E isso acaba te deixando frustrado, você acaba até parando às vezes a leitura no meio. E todos esses pontos fazem sentido, porque uma vez que você está aprendendo um segundo idioma, você precisa ter algum parâmetro de comparação, uma base. Algo que você se certifica de que o que você está lendo é o que você está entendendo. Mas o grande problema de você ler em um segundo idioma é que a maioria das pessoas leem de forma errada. Como assim, Gil, ler de forma errada? Lembra no começo do vídeo que eu dei aquele exemplo? O professor pede para que você e seus colegas leiam um texto, mas vocês fazem isso em voz alta. Quando você lê um texto em voz alta, você está praticando a sua pronúncia e não a sua interpretação de texto. O seu foco está mais na pronúncia correta das palavras do que em tentar entender o que você está lendo. Por isso que quando você acaba de ler um texto em voz alta, você não consegue se lembrar do que você leu ou do que o texto se trata. Você sempre dá aquela: posso ler mais uma vez, teacher? Então agora eu vou dar duas estratégias de leitura que vocês podem já aplicar ainda hoje e que vai ajudar vocês a aprimorarem a leitura em inglês. Essas duas técnicas se chamam skimming e scanning. Calma. Eu vou explicar o que cada uma delas significa de forma detalhada, beleza? Skimming. Skimming é uma técnica de leitura que a gente aplica para entender o texto como um todo. Então você vai ler o texto de forma rápida, sem pausar, ainda que você não saiba o que significa algumas palavras. Então não para. Você vai ler, correndo seus olhos pelas palavras e ao final você vai conseguir ter uma ideia geral do texto. É para você saber o tópico principal, o tema geral. Então como você vai fazer para colocar em prática essa técnica? Primeiro, antes de você começar a ler, veja no título do que esse texto se trata. Isso já vai te dar pelo menos uma noção e você já vai conseguir começar a trabalhar de forma antecipada e prever possíveis coisas que vão estar no texto. E depois que você fez isso, crie uma pergunta para que você consiga identificar a ideia geral. Então, do que o texto se trata? Qual é a ideia central do texto? O texto fala sobre o quê? Esse texto se passa no verão ou no inverno? Eles estão falando sobre isso ou sobre aquilo? Pergunta simples mesmo, porque depois que você responder todas essas perguntas, você vai conseguir ter uma ideia geral do texto. Ainda que você não consiga se lembrar de tudo, não é preciso. A gente não faz isso nem em português.
Então não faz sentido a gente tentar fazer isso em inglês também. A leitura, quanto mais próxima da vida real, melhor. Então a gente tem que simular situações da vida real, como a gente iria ler um texto na nossa língua materna, no português. E a outra técnica é scanning. A scanning também é uma técnica de leitura rápida, só que ao invés de você pegar a ideia geral do texto, você vai procurar por informações específicas, nomes de pessoas, endereços, números, datas, quantidade, preços. Então, depois de você ler a primeira vez e entender do que se trata o texto, você é capaz também de criar outras perguntas para encontrar informações mais específicas. Quanto que custa o produto que ele está vendendo? Qual é o nome da pessoa que te atendeu? A empresa é localizada em qual cidade? Em qual dia da semana eles abrem às 8 horas da manhã? Perceba que agora eu começo a funilar e eu vou procurar informações mais específicas, mas ainda assim a minha leitura vai ser rápida. Perceba que utilizando essas duas técnicas, tanto o skimming, leitura rápida para a ideia geral, quanto scanning, leitura rápida para encontrar informações específicas, fazendo isso eu vou conseguir ter uma compreensão muito melhor do texto e é a forma que a gente lê no nosso dia a dia também em português. Ah, e antes de eu te dar uma dica extra, já vai deixando aí nos comentários. Vocês já conheciam essas duas técnicas de leitura em inglês? Conhece mais alguma ou você aplica alguma delas nos seus estudos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A dica extra que eu tenho para dar para vocês é: pratiquem constantemente. Então crie clube de leituras com seus amigos. Combinem de ler um livro por mês ou a cada 3 meses, caso o livro seja muito extenso. Leiam cada capítulo e tentem discutir pelo menos a cada semana. Tragam as ideias principais. Faça discussão sobre o vocabulário. Tenta explicar em inglês um vocabulário novo. Sabe aquela frase que você aprende mais quando ensina? Faz todo sentido para a leitura também. Compartilha com seus amigos, cria um clube de leitura. E algo também muito interessante que vocês podem fazer é procurar por readers, que são livros próprios para ensino da língua inglesa. E eles são nivelados, ou seja, se o seu nível é básico, você pode pegar histórias clássicas como O Pequeno Príncipe, A Bela Adormecida, Frankenstein, Drácula, e você vai ver na contracapa a indicação do nível, ou seja, aquela história foi adaptada para pessoas que têm aquele nível naquele idioma. Então, se você for o nível A1, A2, procure por livros dentro desse nível. Você vai conseguir interpretar o texto, vai conseguir entender melhor. Porque às vezes você tenta ler um livro que está num nível muito mais avançado do que o seu realmente é, e aí você vai acabar se frustrando e falando que odeia o inglês. E não é esse o sentido aqui. Então procure por esses livros em distribuidoras de livros ou em livrarias, que vai fazer muito mais sentido, a leitura vai ser muito mais prazerosa. Ah, e se você tem dúvida em saber qual que é o seu nível de inglês, como descobrir o seu nível de inglês, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, aqui ou aqui, em algum lugar da tela. Então, faça o favor de assistir esse vídeo depois, descubra seu nível em inglês e procura livros que vocês gostem e que esteja dentro do seu nível de aprendizado. Vai fazer muito mais sentido, você vai curtir pra caramba. That's it, everyone! Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de como você pode melhorar a sua leitura em inglês. Então, pratique a técnica skimming, a técnica scanning, compartilhe com seus amigos e, é claro, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e mais dicas do que vocês querem que eu traga para vocês aqui nos vídeos futuros. That's it, everyone. Boa leitura and I'll see you around.